E durante cerimônia de abertura do semestre do Judiciário, o ministro Alexandre de Moraes afirmou que o Supremo não vai se dobrar a ameaças e que pretende ignorar as sanções aplicadas contra ele pelo governo dos Estados Unidos. Inclusive, a nossa produção separou um trecho, uma fala do ministro. Vamos acompanhar. As ações prosseguirão. O rito processual do Supremo Tribunal Federal não se adiantará, não se atrasará. O rito processual do Supremo Tribunal Federal irá ignorar as sanções praticadas. Esse relator vai ignorar as sanções que foram aplicadas e continuar trabalhando como vem fazendo, tanto no plenário quanto na primeira turma, sempre de forma colegiada, diferentemente das mentiras, das inverdades, da desinformação, e bem citou o ministro, nosso decano, o eminente ministro Gilmar Mendes, a desinformação das redes sociais. Aí, manifestação do ministro Alexandre de Moraes. Essa sessão marcou a reabertura dos trabalhos da Suprema Corte neste segundo semestre. Chamar o Cristiano Beraldo, que acompanhou, vários ministros também usaram a palavra para fazer considerações a respeito dessas medidas tomadas pelos Estados Unidos. Não procuraram citar nomes, né? Sempre se utilizando de aquele grupo político, enfim. Mas eu queria a sua reflexão sobre esse posicionamento do ministro Moraes, dizendo que vai ignorar as sanções dos Estados Unidos, e é preciso também entender de que maneira as sanções o atingem, né? Porque você até pode ignorar, mas ele vai se deparar com algumas limitações nesse caminho, né? Nesse processo, né, Beraldo? Peniato, assistir a esse vídeo me causa uma mistura de sentimentos. Eu não sei se rio ou se choro, porque, primeiro, obviamente, não é verdade que essas sanções serão ignoradas. Primeiro, porque a própria manifestação em tom raivoso demonstra que elas não só não foram ignoradas pelo eminente ministro, mas que também causaram a ele uma fúria que ele tem demonstrado. Demonstrou no estádio, quando foi assistir ao jogo de futebol, fazendo gestos obscenos, e agora, nessa fala em tom raivoso, demonstra novamente que está extremamente incomodado. Também não é verdade que será ignorado, porque a vida de uma pessoa sancionada pelos Estados Unidos, como foi o ministro, torna-se muito mais difícil. É claro que poderão ter aqueles voluntariosos, banqueiros que precisam de socorro do governo federal. Assistimos a um caso tão recente de um irresponsável que torra centenas de milhões com festas e tudo mais, e agora foi socorrido por um banco público. Então, esse tipo de banqueiro vai lá oferecer seu serviço ao ministro. Não, ministro, eu abro mão das minhas relações com os Estados Unidos para atender o senhor. Isso aí não vai faltar, mas o fato concreto é que a vida normal de alguém decente, quando está sujeito a este tipo de sanção, é uma vida bastante complicada. Agora, eu queria destacar também, Caniato, o fato dessa manifestação. Primeiro que tudo acaba em culpa da rede social, quer dizer, tudo é utilizado para demonstrar uma pseudo-legitimidade do Supremo Tribunal Federal para censurar a rede social. E depois, fake news, em verdade, é dizer que o rito deste julgamento em relação ao ex-presidente Jair Bolsonaro está seguindo o cronograma normal do Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal levou 8 anos para julgar o mensalão, com inúmeras delações, com inúmeras provas, vídeos de pessoas indo pegar dinheiro em banco, tinha de tudo ali, levou 8 anos. Este julgamento, com base numa única delação, está acontecendo em 4 meses. E lembro ainda, mais um caso que está no Supremo Tribunal Federal, que é o assassinato de Marielle Franco, com base em delação premiada de 2 marginais assassinos, sem nenhuma prova concreta. O Supremo Tribunal Federal mandou encarcerar
um deputado, um conselheiro do Tribunal de Contas do Rio de Janeiro e um delegado de polícia, que não tem sequer registro, através de antenas de celular, nenhum registro de que esses três estiveram juntos ao mesmo tempo no mesmo lugar. Então, há muita coisa estranha acontecendo no Supremo Tribunal Federal e tenham certeza, não é culpa das redes sociais. Pois é, os nossos comentaristas analisando os discursos feitos pelos ministros da Suprema Corte na reabertura dos trabalhos do Judiciário no dia de hoje. Você, Coba, o que achou desse posicionamento do ministro Moraes, dizendo o rito processual não será adiantado nem atrasado. Este relator vai ignorar as sanções que lhe foram aplicadas e continuará trabalhando, como sempre fez, no plenário e na primeira turma, sempre de forma colegiada. E aí, claro que a partir dessa declaração eu pude ver muitas manifestações, né? Pessoas resgatando aquelas notícias que tratavam de uma preocupação de ministros do Supremo, dizendo que era preciso agilizar esse processo, esse julgamento, para não entrar no ano eleitoral, que isso poderia, inclusive, interferir no andamento do processo eleitoral. E aí, mais recentemente, há o entendimento de integrantes da Corte que o julgamento não poderia ficar muito próximo ao 7 de setembro. Enfim, alguns elementos para você refletir. Primeira questão, Caniato, se fosse ignorar mesmo, não tinha ido jantar com o presidente Lula e com os outros ministros para tratar desse assunto. Se fosse ignorar, para começar, não precisaria de nenhum encontro com os outros ministros com essa pauta. Segundo ponto, essa questão de que sempre é de forma colegiada a atuação do ministro, seja na primeira turma ou no plenário, não é o que diz o site do STF. O site oficial do Supremo Tribunal Federal coloca aqui no ranking das decisões monocráticas, em primeiro lugar, à exceção do presidente da Corte, claro que tem decisões monocráticas de natureza administrativa, mas em primeiro lugar dos ministros, o ministro Alexandre de Moraes. Ele é o campeão de decisão monocrática. Como é que ele fala que agora é sempre? Sempre é muita coisa, né? Sempre de maneira colegiada, sempre acompanhado pelos pares, sempre decidindo junto com seus colegas de tribunal. Não é verdade, que dados de 2024 até outubro, então, portanto, dados já desatualizados, mas até outubro do ano passado, em 2024, o ministro Alexandre de Moraes tinha dado 5.537 decisões monocráticas e tinha levado a decisão colegiada apenas 1.800, ou seja, a grande maioria, na verdade, das decisões do ministro são de decisões monocráticas. Então não é sempre colegiada, não, pelo contrário, é quase nunca colegiada. A maioria é de decisão monocrática, até por isso que há essa grande movimentação, principalmente no Congresso Nacional, para que haja uma limitação dessas decisões monocráticas. Não é possível que um ministro fique decidindo sozinho tudo quanto lhe chega e, excepcionalmente, fique levando ao plenário, seja da turma, seja do pleno todo do STF, as decisões. Não estou falando que não tem que existir decisão monocrática. Tem, em situação de urgência, pedidos liminares, tutela de urgência, isso se admite, ou então como há um precedente muito bem consolidado na corte, mas quase tudo vem sendo decidido monocraticamente pelo ministro. E aí é aquilo, né? Imagine se a outra pessoa que diga algo que não encontra amparo nos sites oficiais, se isso não seria tido como desinformação. É uma questão muito séria essa de se tratar a verdade sempre do ponto de vista de quem a manifesta, enfim, é uma questão complicada, mas que vem da Suprema Corte. Fato é, não há, de maneira nenhuma, esse desprezo todo às sanções que vêm dos Estados Unidos, senão não teria esse movimento conjunto, não só do ministro, mas do presidente da Corte, do decano e de tantos outros. Pois é, ministro Moraes disse que a ação contra o ex-presidente Jair Bolsonaro seguirá e vai ignorar o que ele chamou de pressão. E aí tem uma declaração, uma aspas dele, Dávila, interessante para a gente discutir também. Disse o seguinte: não houve no mundo uma ação penal com tanta transparência quanto essa. Frase que ele atribui a esse processo que envolve o ex-presidente Jair Bolsonaro. Mas em linhas gerais, Dávila, o que é preciso considerar em relação a esse posicionamento e esse discurso do ministro Moraes? O discurso do ministro Moraes está de acordo com o cronograma do teatro de um julgamento que já, na verdade, condenou o presidente Jair Bolsonaro. É só uma questão agora ritual, processual, para concluir aquilo que a acusação que já foi levantada, aventada, as defesas. Agora é cumprimento de prazo
para o julgamento final, que nós já sabemos qual é a sentença. Então, não é lei Magnitsky que vai mudar nisso. Nesse sentido, o ministro Alexandre de Moraes tem razão, não vai mudar nada. Já está tudo planejado, andando de acordo com o cronograma, e vai acontecer a condenação na ponta. Então não vai mudar absolutamente nada com lei Magnitsky ou sem lei Magnitsky. Agora, o problema é que a lei Magnitsky virou o bode na sala, Caniato. Agora, a história da crítica ou não, se a lei Magnitsky deveria ser aplicada ou não a Alexandre de Moraes, começa essa história de defesa de soberania nacional, intromissão nos assuntos brasileiros, e não se discute a questão essencial, as inúmeras violações da Suprema Corte brasileira nos julgamentos feitos recentemente. Nós não discutimos as violações do devido processo legal, do direito à ampla defesa, das decisões monocráticas absurdas, das questões de violações, sim, de direitos humanos. Nunca se viu condenar centenas de pessoas sem o devido processo legal a anos de encarceramento por participar de uma manifestação. Não se viu uma pessoa que usou um batom para pintar uma estátua com uma frase do ministro pegar 14 anos de prisão. Onde estava o ministro que deixou um desses manifestantes morrer na cadeia porque não teve a autorização devida para ser atendido ao hospital. Como se explica senhoras de 70 anos, aposentadas, idosas, com problema de saúde, que fiquem encarceradas? Como se explica uma outra pessoa que ficou presa mais de 6 meses com um documento falso para alegar que ela havia tentado fugir do Brasil para os Estados Unidos, quando não há nenhuma documentação legal mostrando que essa pessoa ingressou no país? Ou seja, os atos de arbitrariedade são gigantescos, a lista é enorme. E o mais problemático, como eu sempre digo aqui, é o silêncio, é a covardia da sociedade civil, do Congresso Nacional. Esses atos absurdos, contrários ao Estado Democrático de Direito, que violam a Constituição, violam cláusula pétrea, passam desapercebido, porque virou um fla-flu de prender golpistas. E, prender golpistas por meio do processo legal, o devido processo legal. É assim que tem que se fazer. Não é violando as regras do Estado de Direito, não é passando por cima da Constituição, não é recorrendo a medidas de exceção que nós vamos sanar a democracia ou defender a liberdade. Por isso, essas coisas que são violações sérias de uma corte que deveria ser a guardiã da Constituição, Caniato. Este é o grande problema. E nós não discutimos esses grandes problemas. Nós ficamos no embate político. Se deve prender ou não supostos golpistas, se isso é se a lei Magnitsky é um atentado à soberania nacional, à independência do Supremo. Tudo isso é secundário. Vamos olhar para os fatos, vamos olhar para o que ocorreu no Supremo nos últimos anos. Porque esse negócio, como eu já disse aqui, já começou há 6 anos atrás com a história dos inquéritos da fake news, que começam uma aberração jurídica, que são os inquéritos sigilosos por tempo indeterminado. Então, tudo é uma aberração. Ou nós tratamos das aberrações, ou nós não vamos conseguir restabelecer a credibilidade do Supremo Tribunal Federal, a credibilidade de um povo que possa acreditar na justiça e no respeito à Constituição. Essa é a questão central. E nós não vimos nenhuma linha sobre esse tema nos editoriais de jornal, nós não vimos isso sendo tratado na televisão, em lugar nenhum. E essas são as questões fundamentais. O resto é tudo perfumaria, é a questão secundária. A questão principal é: vivemos ou não no Estado Democrático de Direito? Esta é a questão que nós temos de responder sinceramente, ou se nós fomos covardes e não fizemos nada enquanto o Estado Democrático de Direito vem sendo violado constantemente e nós estamos fazendo vistas grossas porque achamos que devemos punir supostos golpistas a qualquer preço. Não, numa democracia não é a qualquer preço, é de acordo com as regras do jogo.
Muito importante essa análise do Dávila. Beraldo, embora tenha muita gente que acredite que as sanções contra o ministro Moraes, isso poderia detonar um processo de, sei lá, autocontenção dos poderes, mas especialmente olhando para o judiciário, há quem faça uma leitura que está muito mais conectada com essa reflexão do Dávila, né? A imposição da Magnitsky acaba congelando as discussões sobre violações, abusos, exageros da justiça, e aí, se avançarem nessa discussão, alguém vai falar, mas nós estamos sucumbindo aos mandos e desmandos dos Estados Unidos, ou seja, parece que acabamos dando alguns passos para trás, né? No sentido de, talvez, se utilizar dos dispositivos das instituições para brecar esses abusos que nós estamos nos deparando, né? Neto, a aplicação da lei global Magnitsky no ministro Alexandre de Moraes coloca o Senado Federal, o Senado brasileiro, abaixo da crítica, porque é um país estrangeiro adotando sanções antes que o Senado Federal, cujo papel, conforme a Constituição, é justamente fiscalizar e chamar à responsabilidade aqueles que abusam do seu papel como ministro do Supremo Tribunal Federal, o Senado Federal brasileiro segue quietinho. E ele não se humilha, ele fica quieto por conveniência, mas ele humilha o povo brasileiro. Senhores e senhoras senadores desonram o voto que receberam. Toda esta longa lista que nos lembrou aqui o Dávila, na sua fala brilhante, nos coloca diante de evidências. Não há absolutamente nenhuma dúvida sobre o que aconteceu no Brasil, sobre o que está acontecendo no Brasil. Então, quando a gente olha com a ótica daqueles que estão no Supremo Tribunal Federal, com raras e honrosas exceções, importante lembrar, o ministro Luiz Fux tem adotado uma postura de independência e faço aqui a observação que a minha esperança é justamente que um voto contrário do ministro Luiz Fux demonstre aos seus colegas que eles não precisam temer discordar do relator ou do decano, que quem sabe então forma-se uma maioria consciente, porque dos que estão ali, Caniato, vários deles não estão a fim de se envolver nas consequências que este tipo de postura de alguns ministros tem trazido, as consequências que essas posturas têm trazido. Portanto, nós precisamos observar o Supremo Tribunal Federal como uma instituição que está agindo à margem daqueles que deveriam fiscalizá-lo, porque estes se omitem, se acovardam e ficam na conveniência dos seus próprios interesses. E aí a gente olha os Estados Unidos agindo. Essa discussão, Caniato, hoje ela é uma discussão feita em cima de muito calor, né? Então há uma ideologia envolvida muito pesada. Então, quem é de esquerda e simpatiza com o governo Lula não quer saber, vai defender o ministro de qualquer forma, inclusive aqueles membros do Partido dos Trabalhadores que atacaram pesadamente o ministro Alexandre de Moraes na época em que ele estava no Supremo Tribunal Federal participando do julgamento do Petrolão. Portanto, nós estamos vendo que todo mundo se junta por uma questão ideológica e aqueles que atacam, muitos estão atacando também por uma questão ideológica sem se aprofundar, se debruçar na essência do problema. Então, está aí as palavras do Dávila que nos traz aí luz sobre o que está acontecendo. Ricardo Posada enviou a seguinte mensagem: que pai de família vai protestar pacificamente em um estado onde a Constituição e os direitos fundamentais são violados? Que advogado vai conseguir defender? Como? Obrigado, Ricardo, pela mensagem. Várias reflexões no dia de hoje aqui no nosso chat. Você, Koba, quando a gente traz essa situação que envolve a imposição da lei Magnitsky contra o ministro do Supremo,
é preciso colocar em paralelo as várias discussões que estavam acontecendo e também cobranças, né, do Congresso Nacional, principalmente ao Senado Federal, que é uma casa que tem poderes para tomar decisões, inclusive, contra a Suprema Corte Brasileira. De que maneira a imposição da Lei Magnitsky talvez atrapalhe esse processo? Não sei se atrapalha, viu, Caniato? Atrapalha o processo no Senado Federal. Os senadores parece que eles vivem num mundo muito paralelo, né? Num universo paralelo. As coisas estão acontecendo no Brasil e o Senado parece que é algo muito distante. É algo assim de alguém que já tem 8 anos de mandato. Então, não precisa estar o tempo todo agradando, prestando conta aos seus eleitores, principalmente aqueles que chegam, né, no começo do seu mandato. A memória do brasileiro é curta e aí eles se encastelam no Senado Federal e pensam nos próprios interesses. Então, não sei se muda muito as coisas no Senado. Lembrando que, na última eleição, apesar da gente ter a limitação de ter dado só 1/3 do Senado, boa parte deste 1/3 foi de pessoas comprometidas com a oposição ao presidente Lula, e quando chegam lá, a gente se lembra aí como é que foi, por exemplo, as sabatinas dos últimos indicados do presidente ao Supremo Tribunal Federal, que não se lembra do juiz Sérgio Moro, o herói da Lava Jato, abraçado ali com o Flávio Dino, fez uma pergunta na hora de sabatinar o ministro Flávio Dino, fez um contexto inteiro, 10 minutos, para perguntar lá no finalzinho da construção se o ministro Flávio Dino ia continuar com as redes sociais ou ia tirar depois de ser ministro. Essa foi a grande pergunta, sabatina do ex-juiz herói da Lava Jato, Sérgio Moro, que se elegeu, né, como alguém de oposição ao governo Lula e abusos que pudessem vir da Suprema Corte. Enfim, essa é a situação dos nossos senadores. Não sei se muda muito. Agora, achei muito interessante o comentário que você falou, que você leu aí de um dos nossos ouvintes aqui, telespectadores da Jovem Pan, falando como é que o advogado consegue trabalhar desse jeito, né? O advogado que atua na Suprema Corte. Lembrando que a Lei Magnitsky, ela tem como base a ofensa a direitos fundamentais. Acho que é bom trazer também algumas dessas ofensas a direitos fundamentais em relação ao direito de defesa. O ministro falou hoje que esse é um julgamento dos mais transparentes do mundo, não é isso? Publicidade. Como assim está julgando pessoas a ficarem presas, condenando pessoas para prisão em julgamento virtual? Julgamento virtual não é julgamento por videoconferência, não, viu? Julgamento virtual é uma plataforma, é uma pasta, que ele coloca o voto lá, e se o advogado quiser defender, ele pode gravar um vídeo e fazer um upload, pode subir lá na plataforma, que daí, né, é a sustentação oral faz de conta, é a sustentação oral do Vampeta. Não sei se vocês lembram de quando o Vampeta jogava no Flamengo, ele falou o seguinte: vocês fazem de conta que me pagam, eu faço de conta que eu jogo. Mais ou menos isso, é a sustentação oral gravada, que manda no STF. Nesse tipo de julgamento mega transparente do mundo todo aí, que o ministro falou hoje. Que o advogado tem que fazer de conta que está sustentando, fazendo de conta que alguém vai ouvir. Imagine só se lá no Supremo Tribunal Federal vai ter alguém vendo vídeo por vídeo, 15 minutos por 15 minutos, dos 1.000 presos do 8 de janeiro. É claro que não, é um desprezo total ao direito de defesa. A gente tem uma série dessas afrontas ao direito de defesa, da atuação da advocacia no 8 de janeiro. Nós citamos aqui essa semana o exemplo do presidente Cristiano Zanin, que no julgamento do núcleo 2, da admissibilidade da ação, mandou envelopar os celulares dos advogados como se tivesse ali uma presunção de que alguém ia cometer algum crime com o celular, como se não pudesse gravar se quisesse. Um ato público, né? Porque já que estamos falando de publicidade. Segundo, com presunção de má-fé com a advocacia. E ele que era advogado criminalista, inclusive, que sofreu muito quando era advogado criminalista lá na 13ª Vara de Curitiba. Fora acesso aos autos, a dificuldade de acesso ao juiz, despacho e uma série de outras que são entendidas, todas essas violações, como afronta a direitos humanos, porque em tratados internacionais que o Brasil é signatário, há a previsão, primeiro, de um julgamento justo, segundo, de um julgamento público, mas público de verdade. Só para trazer a declaração exata do ministro Moraes, quando ele trata dessa ação penal, ele diz o seguinte, abrindo aspas: não houve no mundo uma ação penal com tanta transparência quanto essa, fecho aspas. Foi essa a fala do ministro Moraes. Agora, quando eu questiono o Koba Dávila a respeito da imposição da Lei Magnitsky, se isso pode interferir e isso acaba dificultando talvez o trâmite para algumas questões, queria até trazer o exemplo, por exemplo, aquela situação que você mesmo
chegou a expor aqui aquele texto, aquele novo texto do PL da anistia. E é só um exemplo, tá, Dávila? A gente poderia elencar outras coisas, mas o PL da anistia, aquele novo texto, feito com a anuência dos poderes da República. Há quem entenda que não tem clima para você colocar em votação, por exemplo, um projeto como esse, que talvez tenha um ingrediente de revanchismo que deve ganhar força a partir de agora e que talvez algumas questões não consigam avançar. Talvez o Congresso Nacional até tenha receio de colocar isso em votação na retomada dos trabalhos. É preciso considerar algumas consequências e os impactos da imposição dessa lei em pautas que já estavam sendo trabalhadas, né, Dávila? É verdade, Canê. Certamente retroagiu o apoio que teria uma lei de anistia, mesmo essa lei de anistia apenas para os manifestantes de 8 de janeiro, que era esse projeto escrito a 6 mãos pelo Supremo, pelo Executivo e pelo Poder Legislativo. Hoje não tem o menor clima, porque isso é visto, do ponto de vista político, como rendição da soberania nacional à pressão do governo Trump. Essa é a verdade. Esse projeto hoje está na gaveta e vai ficar na gaveta. E quem vai pagar com isso são essas pessoas que estão encarceradas sem o devido processo legal, sem o direito à ampla defesa, sem como tudo que o Koba falou. É um absurdo. Olha o preço que nós estamos fazendo com que essas pessoas paguem continuar presas por causa de uma disputa política e uma questão de orgulho nacional, de soberania nacional. Ninguém hoje tem mais olho técnico para isso. E não adianta ter olho técnico, porque hoje você não vai ter apoio no parlamento devido, porque vão achar que isso é o Brasil se ajoelhando aos Estados Unidos a aprovar um projeto de anistia. Então, veja como isso, quem paga essa conta são os encarcerados, são as pessoas que estão presas desde o 8 de janeiro, sem devido processo legal, por inquéritos sigilosos, por não ter direito à ampla defesa. Como bem disse o Koba aqui, é um absurdo, gente. Como é que nós podemos permanecer insensíveis a isso como cidadãos brasileiros? Como cidadãos que prezam a democracia, a liberdade, o Estado de Direito? Olha a injustiça que está sendo feita com centenas de brasileiros. E esses brasileiros que sonhavam com um projeto de anistia para deixar o cárcere vão continuar presos por causa de uma disputa política e de uma politização dessa questão, como foi esse duelo Trump e governo brasileiro. Infelizmente, o preço a ser pago é continuar preso um monte de gente que deveria ter sido solta há muito tempo. Programa Os Pingos nos Is. Deixa eu receber agora as pessoas que nos acompanham pelas emissoras de rádio espalhadas por todo o Brasil. A notícia em destaque, as falas do ministro Alexandre de Moraes na sessão de reabertura dos trabalhos do Judiciário, dizendo que vai ignorar as sanções de Donald Trump e que o Supremo Tribunal Federal não irá se dobrar a ameaças externas.